E o que é essa resiliência que virou moda, virou modinha, virou tatuagem, virou tudo? Tão citado, o que é mesmo resiliência? Olha, eu acredito que inclusive essa modinha que tu falas aí pode ter sido devido à pandemia. Sabe que a resiliência ela é a nossa habilidade de flexibilidade, de se adaptar e de voltar a um estado emocional tranquilo, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que na pandemia nós todos fomos muito testados em relação a isso, né? E ficou muito em evidência não só na própria pandemia, mas em relação à nossa vida pessoal como um todo em geral, né? E então a resiliência basicamente, né, de uma forma bem resumida, ela vai tratar disso, da nossa capacidade, habilidade de se adaptar. Né, de adaptar-nos às contingências, né, e levando em conta que são coisas difíceis, né, não são coisas tão simples, mas quando a gente tem a habilidade boba, né, uma coisa bem de lidar complexa. Com coisas mais complexas, mais difíceis, né, com desafios complexos. De fato, quando você entra no contexto da pandemia, né, que a coisa deixa de ser presencial, é online, a aula deixa de ser assim, né, pessoa a pessoa, vira em vídeo. Você não sai mais para ir para o trabalho, porque sair para ir para o trabalho, às vezes, para uma pessoa, não é só sair para ir para o trabalho, né? É sair de casa. E os riscos? Refletir dentro do ônibus, né? Todos os riscos que a gente Exatamente. correu e precisava aprender a lidar com isso de qualquer forma. Não era uma escolha que nós tínhamos na época, não é? E aí eu acho que pensar nisso, a gente consegue fazer um link muito legal com o que acontece na nossa vida e necessita de resiliência. São coisas que muitas vezes nós não podemos mudar. E a gente precisa adaptar o nosso ser a elas, né? Tem autores da psicologia que falam disso, né? Quando a gente não consegue mudar o que existe, não consegue mudar o ambiente, a gente precisa mudar a nós. Então, um pouco a adaptação se refere a isso também. Você acha que, por exemplo, o advento dessa tecnologia, assim, né, dos smartphones, dificulta um pouco a pessoa desenvolver resiliência? Porque ela está ali meio poderosa, né? Norteando para onde é que vai, para onde é que não vai, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Eu acho que não. Eu acho que não? Não, eu não vejo por esse ângulo, não. Sabe, eu acho que existem situações na vida da gente que, independente da tecnologia, vão necessitar dessa inteligência emocional, né? E existem outras coisas, né, que a tecnologia muitas vezes pode provocar com o mau uso, que a tecnologia em si ela não é ruim, ruim é o uso que nós podemos fazer dela, né? Mas em relação até à produção de ansiedade, né, a intolerância a frustrações, algum tipo de frustrações, mas a tecnologia em si, eu acho que ela não atrapalha ao desenvolvimento da resiliência, não, porque a nossa vida continua acontecendo aqui no real, independente do virtual. E como é que eu faço para cultivar a resiliência, né? Que a gente descobriu que não tinha tanto assim. Como é que eu faço para cultivar agora, como eu percebi, dependente dessa virtude? Primeiro, como é que descobre que não tem, né? Como é que descobre que precisa desenvolver? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Sabe quando acontecem coisas que nós não esperamos, né? E que se tornam graves na nossa vida e nos abatem, emocionalmente falando, né? Quando a gente fica triste, quando fica o pensamento remoendo em torno daquela mesma coisa por dias e dias, né? E aquela situação a gente não consegue sair, não consegue resolver aquilo dentro da gente, nem fora da gente, né? E aí, a partir disso, a gente pode perceber que não existe uma adaptação nossa, emocional e muitas vezes social, em relação ao acontecido. E aí, quando nos percebemos dessa forma, a gente pode entender que a gente precisa desenvolver um pouco a resiliência dentro da situação.